Bom dia, Fátima. E aí, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo. A gente chegou aqui no horário, né? Diferente Como de um certo sempre. alguém. Tá faltando alguém, né? Tá, porque aqui no café a gente sabe, né? A gente marca o café com convidado, mas tem sempre um certo apresentador que chega atrasado, né? Na Oba, cheguei na hora certa. Ah, chegou. Ih, Cheguei chegou. na parte que aparentemente o tópico da conversa. Sim. É que é complicado, né? Os caras marcam horário, aí eu chego 5 minutos atrasado, os caras chegam com meia hora de antecedência. Tipo, é difícil competir com vocês, mas... Sim. Tá, é verdade. Mas tudo bem, tudo bem. Mas vocês estão bem? Como foi pra chegar aqui? Não, tudo Sempre certo, tranquilo, tranquilo. sim. E hoje a gente tá aqui pra falar com um convidado especial, né? Então tava empolgado também. Tudo bem, Coutinho? Opa, tudo bem e vocês? Bom Tudo de dia. boa. Bom Maravilha. dia. Chegou bem? Como que foi o trajeto? Cheguei bem, cheguei na hora. Percebi que eu sou a exceção aqui da mesa, Sim. aparentemente. E, assim, hoje a gente trouxe o Coutinho porque ele é um convidado muito especial, foi o Sgroy que teve o contato com ele, né? E a gente, assim que o Sgroy falou, a gente falou, cara, a gente tem que trazer ele pro café. Né? E a gente tem que trazer ele pro café pra gente bater esse papo, né? Não, a gente não, acho que não valeria a pena a gente sequestrar ele pro garagem, né? Não. Porque assim, Coutinho, a gente tem o costume de sequestrar os nossos convidados quando a gente vai pro garagem, né? Mas quando a gente tá no café, é um bate-papo mais informal, a gente só conversa aqui, bate-papo sobre coisas interessantes que os convidados podem trazer com a gente, né? A gente achou você responsa demais, então Sim. deixa eu não convidar formalmente. Então a gente tá muito Convidamos pra feliz. um café. Ah, Exato. imagina, gente, que é Então a gente tá isso. muito feliz que você tá aqui. E é muito pertinente porque nós somos jovens, cheios de tecnologia. Tava atualizando o notebook hoje de manhã, então Por isso que chegou acabou atrasado, né? comprometendo a minha chegada. E hoje o assunto vai ser sobre segurança da informação, tecnologia. Isso. E o Coutinho, acho que é o cara perfeito para estar aqui com a gente, trocar essa ideia. Inclusive, eu vim lendo um livro específico no caminho, que a gente comenta depois. A gente vai falar sobre ele. Então, pessoal, acho que a gente já pode partir pro papo, né? Sim, sim. A Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam Café na Garagem. Conversas sobre assuntos que você precisa saber. E como a gente disse, né, a gente está aqui hoje com o Coutinho, então a gente vai deixar ele se apresentar. Você pode falar um pouquinho mais sobre você, Coutinho? Posso. Meu nome é Fernando Coutinho, né? Tenho 47 anos, trabalho há 17 anos com segurança da informação. E segurança, na minha opinião, é um direito de todo mundo, né? Então, eu resolvi, né, o ano passado, trazer o tema para uma realidade mais de jovens e crianças, né? E acabei escrevendo um livro, né? Resultou aí no meu primeiro rebento literário. E eu vou contar um pouquinho, daqui a pouquinho, né? Como é que foi a história para criar esse livro. Sim, por favor, porque o pessoal não tá vendo, né, mas a gente tá com 2 cópias do livro do Coutinho, né, que é Segurança na Terra Digital. A gente já deu uma conferida aqui, é um livro muito legal que fala de forma muito didática sobre os cuidados que a gente tem que ter na internet, né. Então, pra gente iniciar nosso papo, antes do Coutinho explicar um pouco como que foi o processo para ele escrever esse livro, né, que eu tô bem interessado também, eu queria perguntar pra vocês tiveram alguma experiência não tão boa com segurança na internet? Que vocês começar, lembram assim de Paixão? cabeça? Assim, eu nunca cheguei a passar por alguma situação assim de ser hackeada ou algo do tipo. Cheguei a quase, né? Cheguei a receber um e-mail meio suspeito, mas acabou que não deu nada. Né? Eu acabei clicando, mas aí mudei a senha, tudo, igual uma louca, e deu tudo certo. Mas foi só isso. Ainda bem, ainda não aconteceu nada, né? E Sim. vocês? Cara, eu tava pensando, eu acho que não aconteceu o extremo de eu perder uma conta, nem nada, ser hackeado. Mas, lendo o livro do Coutinho, tem certas coisas que... Eu já tive contato, por exemplo, como eu tenho muito amigo que eu jogo junto, às vezes a gente não mora no mesmo estado, então tem essa coisa de você ter esse contato com pessoas que você não conhece ou você não sabe quem é. Sim. Eu nunca tive uma experiência de, por exemplo, sofrer um golpe ou uma pessoa muito nada a ver, mas a gente acaba tendo contato com muita gente. Às vezes são contatos que não é nem necessariamente você ser hackeado ou algo do tipo, mas uma interação tóxica online. Ah, sim. O que mais tem nesses ambientes são interações que acabam sendo ruins e tal, mas eu tenho um grupo bem fechado, vamos dizer assim, que são pessoas que são bem de boa, tenho amigos do Sul, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, então é uma relação da hora, mas lendo o livro do Coutinho que tem uma seção que é voltada para isso, né, sobre fazer amigos online, e eu acho que é algo que, como eu tive contato com isso muito desde cedo, jogando Xbox e tal. Ele já falou bastante sobre isso no último episódio. Jogando Minecraft na Live Gold. Saudade desse tempo. Tive contato muito cedo. Mas por sorte nunca teve uma situação do tipo. E normalmente as pessoas que eu jogava junto eram pessoas da minha idade. Então às vezes eu ouvia, tipo,
sei lá, 12, 11 anos, e o pai, ela falando de fundo, você tá jogando não sei o quê. Sim. Então era uma galera, tipo, que eu sabia que era da minha idade. Aham. Mas acho que é sempre importante ter esse tato. E você, Cauã? Bom, eu também nunca tive nenhuma experiência ruim assim também, não, tá? Mas já identifiquei bastante, como posso dizer, situações de potencial perigo, né? Então já identifiquei, por exemplo, páginas querendo dar golpe, o que mais? E-mails suspeitos também já recebi. E a gente... Acho que a gente que tá mais nesse... A gente já nasceu praticamente com isso, né? A gente já chegou introduzido nesse mundo. Então, acho que pra gente é mais fácil identificar, né? Então, por isso que eu acho que eu nunca cheguei a passar. Mas isso também não significa muita coisa, porque tem gente que tá com... tem anos de experiência e acaba sofrendo, sim. né? Sim. Isso não é garantia de nada. E então, como eu nunca tive nenhum relato, assim, específico, eu só queria perguntar pra vocês, né? Pra saber se a gente teria alguma coisa pra compartilhar aqui. Queria perguntar pra você, Coutinho, como você trabalha com isso? Eu tenho certeza que você já deve ter pego algum caso, assim, que você fala, cara... Como assim? O que foi que aconteceu aqui, né? Você chegou a passar por um caso assim? Sim, como eu trabalho numa empresa de segurança, né, isso é praticamente meu dia a dia. Sim, né? Eu vou contar aqui um caso, né, claro, respeitando aí a privacidade, Sim. mas a situação em si foi muito, muito engraçada. Teve um cliente da gente que contratou um projeto de awareness, que é conscientização de segurança e tal. E a gente fazia, né, alguns e-mails, né, para testar os usuários. Fazia phishing controlados tal, para saber se os usuários iam clicar. E nessa época, estava tendo, né, um grande boom aí do Justin Bieber aqui no Brasil. E a campanha do phishing foi, né, clique aqui e ganhe o ingresso, né, para o show do Justin Bieber. Caramba. Né? E como se fosse a empresa que estivesse mandando para os funcionários. Né? E a pessoa clicava, né, caía num formulário e ela começava o treinamento, né, sobre phishing, para ela, né, aprender que não deve clicar, enfim, deve... Então, que que legal. legal. Então era um phishing do bem, assim. Era um phishing do Você bem. colocava legal. essa isca, né? Que é justamente o nome, né? Phishing é algo que seria referente do inglês a pescar, né? Você vai pescar essa pessoa e vocês usaram isso para conscientizar a pessoa. Caraca, que Pois é. interessante. Muito legal. E o engraçado é que teve, né, um iluminado, só pode ser chamado de iluminado a pessoa, que ele clicou 105 vezes Nossa. no link. Como Caraca, assim? Mas ele não viu gente. o formulário que vinha depois? Não, ele achava que estava dando algum problema, né? Ele queria 105 ingressos pro show Meu do Justin Deus. Bieber. Que doideira. Então, você vê que, né, a capacidade do ser humano de, Sim. né, às vezes, né, não atentar para o perigo, embora nesse caso era uma coisa muito na cara, mas ele não atentou para isso. Né? Uhum. E a gente tem que estar sempre alerta, né? Segurança, como eu gosto de dizer, é bom senso. Né? Sim. Se você se arma de bom senso, você consegue eliminar boa parte das coisas. Uhum. E eu fiquei muito curioso porque a gente somos de gerações diferentes. Então eu imagino que a sua percepção quanto à tecnologia, à segurança digital, veio de uma forma muito distinta da nossa. Sem dúvida. Eu, quando nasci, pra você ter ideia, não existia celular. Uhum. Né? A internet também não existia. Né? Então, eu nasci no analógico, né? TV de tubo, né? Via rádio, não tinha celular, não tinha rede social. E eu vi várias etapas dessa revolução acontecendo, né? Do digital aparecendo, né? Das pessoas cada vez mais interconectadas, globalização, enfim. E foi muito bacana ver. Né? Então, tem vezes que eu mostro coisas da minha época para o meu filho de 12 anos e ele fica sem entender. Eu mostrei para ele, né, um orelhão. Eu não sabia? Ele, tá, pai, mas por que tem esse telefone no meio da rua? Eu disse, porque não Quem existia usa? celular. Ele disse, não existia celular? Eu disse, pois é, assim, nem sempre o mundo foi tão colorido como é hoje. Né? Sim. E é claro que cada fase dessa trouxe um aprendizado, trouxe, né, uma perspectiva, e é bacana ver como é que as coisas evoluíram, de certa forma, num curto espaço de tempo, né? Sim. Então hoje a criançada já nasce atualizada, né? Já sabe, parece que já nasce sabendo mexer em tablet, já nasce sabendo, Verdade. né? Já são hiperconectados. E a hiperconectividade, ela traz riscos associados, né? Então, a internet ela é muito democrática. Então, a informação que está disponível para mim, está para você e para outras pessoas. E a maneira como a gente consome a informação, né, é que né, norteia algumas coisas aí. E baseado nisso, né, em conteúdos, em coisas, os hackers, os cybercriminosos, eles utilizam isso como mote, né, para conseguir vítimas. E hoje, eles não têm um público específico. Né? O cybercriminoso hoje, ele trabalha
com escala. Então ele atira para todo lado. Quando ele conseguir alguma coisa, ele consiga monetizar, né, ele vai, né, empregar mais esforço. A partir do momento que aquilo começou a se tornar custoso para ele, ele vai para a próxima vítima. Então, assim, a gente tem que estar muito atento, né? Tem que estar sempre olhando, sempre questionando, se perguntando se aquilo que a gente está recebendo é uma coisa legítima, se aquela informação que a gente está compartilhando se é uma coisa que a gente devia estar compartilhando e naquele canal de comunicação, seja no WhatsApp ou por e-mail, né? Então, tem que estar atento. Sim. Né? Tem que estar atento sempre. Porque a segurança vai além só de ter seus dados comprometidos, sua máquina infectada com o vírus, também tem a ver com informação, igual você comentou, né? Compartilhar Exatamente. informações falsas, veículos que também fazem muitas fake news ou algo do tipo. E essa diferença, desde que você começou a entrar nessa área, é muito grande? É O muito que você grande. diria que mais mudou nesse período de tempo? Cara, eu acho que nos últimos 7, 5 anos foi que a coisa começou a ficar mais feia, digamos Sério? assim. Sim. O cybercrime ele começou a potencializar isso usando as redes sociais, principalmente. Né? Então, criação de perfis falsos, né, para as pessoas. Uma empresa de cartão de crédito, né, o cara cria um perfil falso de uma empresa de cartão de crédito e diz que é do suporte daquele cartão e que a pessoa, se tiver algum problema, entra em contato pelo perfil e a primeira coisa que eles pedem quando a pessoa vai pedir, né, ajuda é o número do cartão e o código de verificação. Então, muita gente caiu. Sim. Né? Muita gente ainda cai desse tipo de coisa hoje. Por quê? É falta de informação. Então, tem sido exponencial o crescimento, né, de fraudes e de ataques, né, usando redes sociais principalmente. E com as IAs aí chegando forte, eu imagino Nossa, que vai ser sim. pior ainda, né? Quando Verdade. puder. Imagina quando, sei lá, for muito mais fácil de falsificar a voz de alguém. E aí fazer essas coisas assim, envolvendo, tipo, Exatamente. mensagens Já de áudio. esses dias, gente, eu vi um anúncio no Instagram do Mion anunciando alguma coisa. E eu não lembro o que era. Eu vi um da Maísa. Então, gente, Subway isso é Surfers. maluco, né? Sim. Eles estão pegando pessoas famosas, pessoas super conhecidas pra aplicar esses golpes. E, cara, Tem a gente gente que cai. tem porque é muito similar. Hoje, Sim. uma pessoa que não tem essa informação, como o Coutinho falou, ela vai achar que é. E, tipo, se aquilo for benéfico pra ela, ela vai acabar caindo, né? Exatamente. Sim. Principalmente se ela não tiver informação, não tiver orientação sobre o que é aquilo de verdade. Então é muito fácil pra essa pessoa ser fisgada, né? E o que é impressionante, né? Eu fico impressionado, assim, com como as IAs hoje em dia estão evoluindo também, né? E eu acredito que você, Coutinho, já deve ter visto alguma coisa relacionada a isso, né? Sim, sim. A IA ela é utilizada tanto para o bem como para o mal. Né? Puxa, Coutinho, mas e aí? Como é que a gente faz para, né, com o advento da AI cada vez mais evoluída, a gente se proteger? Cara, não tem almoço grátis. Desconfia de tudo. De tudo. De tudo. Saiu alguma coisa do script, alguma coisa que você, puxa, isso tá muito bom para ser verdade. Investiga, sabe? Vai dar trabalho, infelizmente vai. Né? Sim. Mas a realidade que a gente está vivendo hoje demanda isso. Né? Então, sempre desconfie. Sempre, sempre, sempre. Porque até regular tudo isso, a gente tá numas etapas muito iniciais de inteligência artificial. É difícil acreditar que a gente tá no começo ainda. A tendência Até que ela vira Medo. Skynet, vai demorar um tempo ainda. Exterminador do futuro aí. Mas a gente vê isso e fica pensando, tá, a gente tá na etapa inicial e já tá sendo um caos, um mini caos. Imagina daqui 1 ano ou 2 como vai Sim. estar. Sim. E- Imagina nos próximos 10, nos próximos 5. Sim, exato. E eu fico pensando, pra regular isso deve demorar muito tempo. Vai. Pra Já outras existe, questões. inclusive, um standard para inteligência artificial. Uma ISO para inteligência artificial. Tá. Né, eu acho que, se não me engano, é a ISO 33000, se não me engano. Mas você considera É. ela eficaz ou precisa implementar muita coisa? Cara, é um grande primeiro passo para Tá. regulamentar, né, para você começar a organizar, né, o uso da IA. Né. A ética ela tem que estar sempre sendo observada nesse sentido, né, que você pode usar para os mais diversos fins a IA. Sim. Né. E o benefício que ela traz para o bem e que traz para o mal, ela também vai ajudar a gente a prevenir que seja utilizada de maneira, né, que traga dano. Então, puxa, como é que eu peço para a IA criar um mecanismo que identifique conteúdos que foram gerados por IA e que querem fazer o mal? Eu posso fazer isso também, Sim. sabe? Então, assim, uma coisa que eu posso dizer para vocês é que a IA ela veio para ficar e nunca mais vai abandonar a gente. Sim. A não ser que aconteça um apocalipse zumbi, uma guerra nuclear. Outro apocalipse tem que acontecer pra impedir esse ato. Mas assim,
Aí um recado para quem quer trabalhar com segurança, né, e com tecnologia o mercado vai cada vez mais aceitar pessoas, vai procurar pessoas que saibam mexer com IA, que saibam lidar com a IA. Né? Puxa, como é que eu utilizo a IA? Como é que isso funciona? Como é que eu posso, né, dentro do meu segmento ali, como é que eu posso potencializar a minha produtividade, enfim. Então, existe, né, esse lado bacana da IA, né, e que vai ter muito campo de trabalho para isso, né, no curto prazo. Aí. Então, seria realmente a tendência atual para quem quer ingressar nessa área de Sim. segurança, possivelmente. Sim, em outras áreas também, né? Sim, Até a sim, gente que é de também. design, Sim. IA está cada vez mais mesclada com o nosso trabalho. E não vai ter como fugir muito Verdade. disso. Não, já era. Hoje em dia a gente tem que se adaptar, né? A gente não tem Sim. mais o que fazer. Mas eu acho interessante a gente ver o lado positivo também, né? Como você disse, a gente pode usar IAs para identificar outras IAs que estão sendo de forma não legal, vamos se dizer assim, né? E eu acho isso interessante porque a gente sempre vai ouvir gente falando: ah, IA vai roubar nossos empregos. Ah, IA, sei lá o que. Sabe, tem muito papo negativo referente às IA, mas a gente vê que a gente pode usar ela para algo positivo, né? Só a gente saber usar e usar de forma correta. Né? Mas agora, Coutinho, mudando um pouquinho de assunto, eu quero te perguntar sobre o seu livro, né? Porque a gente vê bastante dos assuntos que a gente já comentou até aqui, e eu queria perguntar para você como foi seu processo. Você acredita que você teve que pesquisar, né? Mas como você adaptou aqui, que é um livro infantil, vamos poder dizer assim, né? Bem mais didático. Então, como você fez para adaptar essas informações para que fique de forma acessível para todo mundo que queira ler? Tá, deixa eu dar um passo atrás ainda. Por que eu escrevi esse livro? Né? O ano passado, né, eu recebi da escola dos meus filhos a agenda com as tarefas, e lá tinha um recadinho dizendo assim: olha, envia o e-mail e a senha do seu filho para a gente entrar aqui no sistema, porque a gente quer ajudar ele na atividade. Imagina eu, um cara que trabalha com segurança, ver esse recadinho na Muito agenda. suspeita, né? Suspeita. Sim. Eu disse, puxa, que coisa, né? Como é que a escola pede isso para mim? Né? Mas aí caiu uma ficha de, poxa, então quer dizer que as instituições de ensino hoje, principalmente, né, de primeiros e segundo graus, elas não estão preparadas para falar do tema, né? Eles não têm essa preocupação. Então isso deu um grande estalo em mim. Disse, puxa, eu preciso fazer alguma coisa, porque assim, eu conheço bem do assunto, né? Então como é que eu posso levar isso adiante e começar a conscientizar, né? Então eu pensei, puxa, vou fazer, sei lá, uma historinha em quadrinho. Não, mas será que história em quadrinho? Talvez não dê para falar tudo que eu gostaria de falar. Puxa, eu vou fazer um e-book. Né? Aí comecei a escrever, né, de forma mais lúdica, com uma linguagem mais fácil. E meu filho de 12 anos, ele era meu beta tester em casa. Então eu ia escrevendo, né, os capítulos e pedia para ele ler. Só, lê e me explica o que é que você entendeu. Aí às vezes eu escrevia alguma coisa, ele vinha com a resposta que não tem nada a ver com o que eu tinha escrito. Aí eu disse, então, acho que eu tenho que mudar um pouco aqui a abordagem. Então eu fui fazendo, né, o tentativa e erro, né, ele interpretando, os coleguinhas eventualmente dele também participavam dessas sessões aí de leitura. E saiu o e-book. Né, e começou a ter uma aceitação bacana. Né, então eu pensei, puxa, dá para fazer uma coisa mais ampla. Né? Então procurei algumas editoras, né, elas se interessaram e a editora Multifoco foi quem publicou o livro. Então, Que massa. E eu fiquei curioso pela questão de ser um livro voltado para crianças. Como que costuma ser essa interação de crianças com tecnologia, redes sociais? Porque pelo menos eu não tenho irmão mais novo, nem primos que estão nessa fase, então eu não tenho muito parâmetro para ter essa noção. Mas é uma relação que acaba sendo perigosa muitas vezes? Sim, porque a criança ela é armada de inocência. Verdade. Né? E ela é super conectada hoje. Né? Embora ela não tenha, né, uma criança de 5 anos, por exemplo, ela não tenha um perfil em rede social, né? Ele pega o celular do pai e da mãe, que tem Instagram, que tem Facebook, que tem, enfim, né, tem acesso à internet, e a partir dali ela já está meio que navegando em mar aberto. Né? Verdade. Então, para ela, né, ver alguma coisa que chame a atenção, que, puxa, aqui, clique aqui e ganhe, né, um brinquedo, clique aqui e ganhe, né, um passeio para Disney, enfim. Então, ela não vai ter, né, esse estalo de desconfiar daquilo. Né? Então, a gente tem que começar a alertar desde cedo. Olha, você não vai ganhar viagem para Disney por e-mail. Não é tão fácil assim.
só acontece na TV. Na vida real não acontece. E olhe lá, né? E olhe lá. Então, é trazer isso, né, para a realidade das crianças e dos jovens cada vez mais cedo. Né? Porque a informação, ela é poder. Sim. Né? E você compartilhar a informação também é poder, nesse sentido. Né? Então, se eu aprendi hoje mais uma coisa sobre segurança, poxa, as pessoas que estão no meu círculo, eu vou compartilhar isso com elas. Eu faço isso. Porque eu estou ajudando a fortalecer meu ecossistema, né, sobre, né, esse assunto, né, que eu estou aprendendo, que eu estou, né, dominando. Então, é isso, é trazer informação, disseminar, né, e preparar as gerações para o que está por vir aí. Sim. Verdade. E eu acho que você fez um ótimo trabalho, porque até como a gente estava conversando, depois da pandemia, acho que os meios digitais foram muito mais implementados nas escolas, né? Então, por exemplo, a gente teve chamadas virtuais, né, para os professores dar aula para os alunos, a gente teve aqueles aplicativos como o Classroom, o Microsoft Teams, né, para entrega de atividades, e diversas outras ferramentas que a gente começou a usar daqui em diante e que foram implementadas na escola. Por exemplo, escolas públicas hoje em dia não, né? Na época da pandemia estavam dando tablets para os estudantes. Sim. Então esse acesso digital ficou muito mais fácil, né? Então eu acho que o seu trabalho é muito importante com esse livro, porque a gente precisa passar essa conscientização para eles, né? E como a gente está no começo, entre muitas aspas, né? E principalmente para essa nova geração que está vindo, é muito importante a gente passar essa informação para eles, né? E disseminar isso. Então, esse trabalho aqui foi sensacional. E falando sobre segurança também, Coutinho, eu acho que não só para crianças, né? Agora mais para todo mundo. A gente hoje em dia tem acesso à rede social, à internet, na palma da nossa mão, né? Então, você tem alguma dica, assim, para que a gente possa se manter prevenindo, além de só prestar atenção e ser desconfiado nos dias de hoje? Tem. Você se parar para pensar agora e se perguntar, puxa, será que eu estou seguro nas redes sociais? Qual é a resposta que vem na sua cabeça? Não. Provavelmente não. Eu suponho que eu esteja exposto também. Tá, e qual é o primeiro passo que a gente, né, precisa dar para ter uma rede social? Puxa, eu ter lá o login e a senha. Tá, como é que estão tuas senhas? Eu costumo dizer que senha é igual a escova de dente. Né? Escolha uma boa. E senha boa tem que ser uma senha complexa. Pelo menos 8 caracteres, misturando letras, né, maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais, como arroba, exclamação e etc. Né? Você não reaproveitar a senha. Então, a senha que você tem para o Instagram, você não usar a mesma para o LinkedIn ou para qualquer outra rede social ou para qualquer outro serviço. Né? Isso é uma boa prática. Né? E voltando à analogia da senha com a escova de dente. Então, escolha uma boa, nunca compartilhe com ninguém. Sim. Justo. E troque de tempos em tempos, né? Aquela senha. E evitar ao máximo reutilizar a senha. Então, isso é uma dica que eu posso dar logo de largada, né? Olhe para suas senhas. Né? A segunda coisa que eu posso dizer, né, como a gente usa muito rede social e hoje está catalisando cada vez mais coisa lá, cuidado com o que você publica, né? O que você posta. Então, o que você fala, né? Informação sem contexto, né? Traz pretexto. Então, tenha muito cuidado com o que você está postando, as fotos que você está publicando, né, as mensagens que você está, né, colocando, a informação que você está publicando ali, porque uma vez que está ali, cara, já era. Não volta atrás. Né? E aquilo pode ser utilizado contra você, né? Utilizado das mais diversas formas. Né? Um cara que quer, né, um hacker, ou enfim, um cara que quer te prejudicar, ele vai pegar aquelas informações, pode se passar por você, né? Ele pode pegar aquela informação, distorcer, então de repente você até ser acionado juridicamente porque, né, entendeu-se que você estava, né, caluniando ou difamando uma pessoa. Então, né, a questão do cyberbullying também está muito presente hoje em dia e a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Tanto a gente evitar fazer, por mais inocente que pareça uma brincadeira, ela pode ser encarada como cyberbullying. Né? Saber pedir ajuda quando acontecer. Então, né, puxa, como é que eu identifico e como é que eu peço ajuda? Isso é importante e para isso você, né, tem que ter uma relação de confiança, né, com pessoas que podem te ajudar. Então, no caso de crianças, né, com os pais, com os responsáveis. Então, tem que haver uma relação de confiança para isso. Né? Ela tem que saber identificar os problemas, tem que saber identificar, né, os abusos, saber pedir ajuda. Né? Tem que ter os combinados. Então, puxa, como é que eu consigo,
né, pelo menos, né, dificultar um pouco nessa exposição. Pô, limitando o tempo de tela é uma coisa. Sim. Né? Se você está menos tempo na internet, você está menos exposto a possibilidades. Né? E às vezes a internet termina, né, não vou dizer que lobotomizando, mas termina, né, enviesando muito a visão, porque a pessoa fica muito tempo na internet, então aquilo para ela é uma verdade. Poxa, não é, tem muito coisa bacana fora da internet, né? Livros e, enfim, né, outras coisas, cinema. Então, essa questão do tempo de tela é uma questão importante. E a questão de conscientização, cara. Exemplos na mídia que mais tem. Então, trazer isso para a realidade do dia a dia das crianças. Ó, tá vendo o que acontece? Ó, ele não tomou cuidado com a senha dele, olha o que aconteceu. Olha, uma empresa foi invadida. Olha que a empresa ela tem mecanismos de segurança e mesmo assim ela foi invadida. Então, veja que isso pode acontecer. Né? Então, trazer esses alertas. Né? Eu acho que isso é importantíssimo. Tem que ser uma pauta falada, né, durante o jantar de família, eu acho. Sim. E pra mim é interessante porque a nossa geração tem um pouco essa questão de, quem é mais velho que a gente sabe mexer menos. Sim. Você acha, nossa, você é boomer, não sabe mexer nem nada. Obrigado por me chamar de velho. Não foi pra você. Cotinha é novinha aqui, tá mais em forma que a gente. Mas essa questão de, tipo, pessoas mais velhas, a gente pensar, ela não sabe mexer tão bem na internet. Então eu acho interessante voltar o olhar pra quem é mais novo. Sabe? Na sua experiência, você acha que pessoas mais velhas têm a tendência de talvez entender um pouco melhor ou ser mais cautelosas? Não. Tipo, igualmente, ou talvez pior? Cara, assim, as pessoas mais velhas, elas tendem a ter um pouco mais de experiência e menos inocência. Tá. Né? Mas elas não estão né, protegidas, digamos assim. Né? Acho que a informação, a gente está pensando em educar as gerações futuras, mas, poxa, a gente também tem que olhar para a geração atual, né? Tanto é que esse livro que eu escrevi, ele não é só para criança. Sim. É para os pais, né? Família. E família tem avô, tem avó que mexe na internet, enfim, tem o pessoal da velha guarda. E também precisa estar atento a esses perigos e as possibilidades mesmo que estão na internet. Então, eu diria que o avô está tão suscetível quanto o neto. Verdade. E assim, trazer isso para o dia a dia, conscientizar, falar. É a tecla que eu sempre bato. Tem que conscientizar, tem que falar o que acontece, tem que mostrar. Né? Exemplo tem, Sim. mostre pelo exemplo. Né? Isso muitas vezes pode chocar, mas fica guardado na memória e a pessoa, né, fica com aquilo, né, mais vivo. Sim. Eu acho que na mídia a gente tem muitas obras que acabam trazendo para esse tema. Até o último Missão Impossível, né? Com a questão da IA. Putz, bem lembrado, né? É muito sobre o Missão isso. Impossível do ano passado, que eu não lembro o Não é o título. Fallout. É o próximo. É depois do Acerto Fallout. de Contas, parte 1, se eu não me Acho que é engano. alguma coisa assim, a Acho parte que de é. alguma coisa, mas acho que é isso. Que traz esse tema, a gente tem a série do Mr. Robot também. Que é muito sobre isso. Tem uma série que eu assisti recentemente, que ela é um caminho mais pro suspense, mais ou menos, que se chama Chloe, que é uma mulher que ela começa a se passar por outra pessoa. Uma pessoa que ela conhece morre, ela cria uma conta no Insta, ela fica stalkeando essa amiga que morreu pra entender melhor como que era a vida dela, porque, vamos dizer assim, eram amigas de infância que não tinham mais contato. Mas ela acompanhava muito a vida dela só pela rede social. Então ela sabia qual que era o ciclo de amigos dela, onde ela trabalhava. E aí, por meio de tudo isso, ela consegue meio que se inserir na vida dela depois que ela morreu e começar a ter amizade com os amigos dela, frequentar os lugares que ela frequentava. Bizarro. Que loucura. Então acho que tem muito a ver com o que o Coutinho falou. Sim. De você ficar se expondo. Sim. Você se expor, você dá muita informação sobre quem você é. Eu tenho que tomar muito cuidado em rede social, tanto que meu Instagram é privado e tal. Eu acho que aqui o podcast é a parte mais exposta que as pessoas podem me encontrar. E é meio doido, né? Porque eu já parei a pensar, tipo assim, mano, se alguém quiser pegar nossas vozes pra fazer... Nossa, é verdade. É muito fácil, porque a gente tem horas da gente falando. Tipo, Verdade. Tem as que eu acho que precisam de 3 segundos, algo do tipo. 3 minutos, geralmente. 3 Nossa. minutos? É um texto de 3 minutos Eu- você falando.
Nós aqui falando por horas. E já é tá o suficiente fácil. para ter um texto super convincente, né? Uma Exato. voz muito similar à nossa. Isso é impressionante, de verdade. E isso que você trouxe é muito verdade, Arthur, porque a gente já tem obras hoje em dia que estão falando sobre isso. Pra falar a verdade, há muito tempo, né? A gente citou Sim, o é. Exterminador do Futuro. Querendo ou não, um futuro muito distópico, mas tem algumas coisinhas ali, algumas nuances que dá pra gente levar pro dias de hoje, né? E principalmente pra gente se conscientizar. E eu acho que esse papel, novamente, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que fazer isso que a gente tá fazendo aqui. A gente tem que sentar e conversar, a gente tem que espalhar, né? Porque hoje em dia tá todo mundo vulnerável, porque tá todo mundo na internet, né? Você falou sobre limitação de tempo, que eu acho que é algo muito importante também, né? Hoje em dia a gente tem essa cultura de Reels, Shorts, TikTok, que tudo é muito rápido para você consumir cada vez mais e mais e você perder a sua noção de tempo nessa rede social, na internet em si, né? Então você fica lá horas passando e quanto mais tempo você tá lá, mais exposto você tá, né? Então acho que principalmente não só os pais saber conscientizar seus filhos e alertar também, mas como os próprios adultos também, né? Porque Sem como dúvida. a gente a não gente também faz isso. a gente não tá livre disso, sabe? Então acho que é muito importante a gente se manter informado. E uma coisa que eu queria perguntar pra você, Coutinho, o Google, ele tem alguns mecanismos de defesa, né? Por exemplo, um que eu me lembro de cabeça é ele criar uma senha super complexa e longa. Isso é seguro? Isso ajuda de alguma forma? Sim, desde que você depois lembre dessa senha, né? É importante. Então, porque ele guarda senhas, né? Mas E se uma tem um pessoa chaveiro. conseguir acessar a sua conta do Google, ela vai ter acesso a todas as suas senhas, né? Sim. É meio contraditório. Então, eu sempre fico nessa dúvida. Existem programas que a gente chama de chaveiros que você pode armazenar suas senhas, né? Tem um que é muito utilizado chamado KeePass. Keep, de manter, Pass, tudo numa palavra só. Onde você cria uma senha mestra, né? E você vai cadastrando, cria perfis e vai cadastrando, né, o usuário e senha ali dentro. Né? E ele é criptografado, ele cria um arquivo criptografado. Né? Então, se você colocar uma senha mestra parruda, digamos assim, né, boa, e você tiver isso, sei lá, guardado num backup seu, enfim, né, suas senhas vão estar, né, mais seguras. Então, assim, existem mecanismos que podem te apoiar nesse sentido, né? Você falou que eu tenho que ter uma senha para cada serviço que eu consumo na internet. Tem que ter. Puxa, e para gerenciar isso, que são senhas complexas, eu uso um chaveiro. Entendi. Essa opção que o Google oferece de você colocar suas senhas e ele colocar automaticamente para você, né? Ele é confiável também? Cara, na sua visão? É confiável. Tanto é que, né, você pode configurar ele para ele somente aparecer as suas senhas se você digitar A senha do seu celular ou do seu desktop, né? Sim. E você também pode habilitar a autenticação em 2 fatores. Né? Bem lembrado. Que ele, né, manda para você um código por SMS, enfim. Você escolhe qual é o meio que você quer receber. Ou se você quer, né, usar o Google Authenticator, por exemplo, para pegar lá o OTP, né, que é aquele número temporário que ele gera, para poder acessar. Então, existem mecanismos que podem tornar, sim, mais seguros, sabe? A utilização, inclusive, do Google. A autenticação, né, quando a gente fala de multifatores, a gente tem três variáveis que a gente considera, né? É o que você sabe, que é a sua senha, é o que você é, que é a biometria, e é o que você tem. É seu celular, por exemplo. Né? Você pode combinar um ou outro fator, né, para tornar o acesso mais robusto. Então, ao invés de eu digitar minha senha para acessar, né, o meu cadastro de senha no Google, eu vou usar a biometria do meu telefone celular. Então, você está usando a biometria, mais a coisa que você tem, que é o seu celular. Aí já dificulta bastante. Dificulta bastante. Então, o ideal é que você pudesse utilizar os 3. Sim. Mas tornaria mais difícil a experiência do usuário, né? Então, pelo menos 2 aí é que a gente, né, recomenda que seja utilizado para você tornar mais seguro, né, tanto o acesso ao Google como também redes sociais e WhatsApp e etc. E puxando um gancho de experiência do usuário, eu sei que você é diretor, né, você trabalha com Customer Experience. Isso aí. Então eu queria saber um pouco mais como que é o seu trabalho, como que funciona a sua dinâmica com acho que são empresas que contratam os serviços da sua empresa? Sim. O Customer Experience, ele trabalha a experiência do usuário, né, de forma estratégica, né? Então, o que é que eu consigo fazer para o meu usuário, né, para o meu cliente, de forma que ele consuma meu serviço e ele fique feliz com aquilo que ele está consumindo, né?
hoje em dia, né, você só entregar o que o cliente compra já não é mais tão suficiente, né? Você precisa criar uma experiência para ele, né? Tem que ter uma história, tem que ter uma coisa que surpreenda, né? O cliente tem que ter um momento uau, né? Para o cliente lembrar daquilo e ficar inesquecível para ele. Então, tem uma pesquisa que foi feita pelo Gartner o ano passado, que foi feita com 100 grandes empresas, e elas consideram que a experiência do cliente é um grande campo de batalha, né, de concorrência entre empresas. Então, a empresa que proporcionar, né, uma melhor experiência para o cliente, ela vai estar, né, na frente aí dos seus concorrentes, né? E a gente que trabalha na empresa de segurança, que, né, majoritariamente é uma empresa né, de serviço, puxa, como é que eu consigo trazer uma experiência bacana, né, para o meu cliente, né? Então, eu tenho que entender qual é o negócio dele, eu tenho que entender, né, onde é que dói nele, né, qual é a abordagem que eu tenho que utilizar com ele. Então, assim, existem estudos comportamentais que a gente faz, né? Tem um estudo, né, da própria empresa, do próprio negócio do cliente também, e a gente mescla isso. Então, a gente trabalha muito com dado na experiência do cliente, né? Existe uma pessoa no meu time que ele trabalha especificamente com dados, né? É um cientista de dados. Então, a gente coleta dados de pesquisa, de satisfação, a gente, né, coleta feedbacks, a gente coleta, né, notas que eles dão para a gente coleta, né, enfim, pautas de reunião para ver palavras-chave daquilo ali, cria nuvens de palavras para ver se o cliente está ficando satisfeito ou insatisfeito. Então, existe uma grande correlação de coisas, né? E tudo isso tem que redundar numa experiência bacana para o cliente, né? Então, assim, eu começo, quando eu uso dados para esse tipo de coisa, eu começo a ser preditivo. Eu começo a prever que determinados comportamentos, quando começam a acontecer, ou ele pode se tornar uma renovação, um aumento de contrato, ou ele pode virar um cancelamento de contrato. Então, eu tenho informação que é acionável, né? Eu tomo alguma ação nesse sentido. Eu preciso mudar isso aqui, senão ele vai ficar insatisfeito, então ele pode cancelar. Então, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou envolver essas pessoas aqui para que a gente consiga, né, seguir adiante. Então, não é só ficar mandando pesquisa, né, de satisfação para os clientes, quando a gente fala de CX, né? CX tem todo, né, um arcabouço aí de coisas que envolvem. E a gente traz essas informações também, né, para a estratégia da empresa, né? Então, né, o pessoal do comercial, por exemplo, eles são grandes clientes da gente. Então, a gente traz para eles, né, os termômetros dos clientes, que às vezes o AM, lá, a pessoa do comercial, ele quer ir lá, né, no cliente para vender mais coisa, mas o cara está insatisfeito. Então, chega lá e diz, então, coisa boa para você aqui. Poxa, mas eu tô tendo problemas com o serviço que eu já tenho com vocês e você quer me vender mais coisas? Então, sabe, tipo, trazer informação contextualizada, né? Então, até para ajudar, né, no alavancamento de negócios, enfim. Então, CX é uma nova paixão. Isso está totalmente atrelado também com o UX, para fazer um paralelo com o design, porque é uma crescente na experiência do usuário. Porque a gente tem muitas empresas, muitos aplicativos que fornecem uma experiência similar um com o outro e que acaba vencendo realmente qual que vai ter a melhor experiência, qual que vai ter o layout mais agradável de você que chama mais atenção. Sim, que vai reter sua atenção por mais tempo. Coutinho, você poderia dar algum exemplo porque pelo que eu entendi, cada empresa varia, né? Cada empresa você tem que fazer um serviço diferente. Sim. Você poderia dar exemplo de 2 empresas distintas e como que você aborda elas para desenvolver? Sim. Por exemplo, a gente trabalha com empresas de diversos nichos, né? Diversos tamanhos, diversas maturidades, né? Então, por exemplo, empresa de e-commerce, né? Ela tem preocupações com o site onde está vendendo os produtos dela, ela tem preocupações com eventos como o Dia das Mães e, né, Black Friday. Então, eles, nesses períodos de estratégia mais forte, eles querem, né, uma proximidade maior da gente com eles, né? De monitorar a internet, de ver se existe algum tipo de ataque que pode ser utilizado, né, durante o período das campanhas. Então, a gente é mais high touch, é mais perto desse cliente, né? A gente pega mais na mão dele. Então, a gente está mais próximo aí, junto desse período de estratégia. Então, outro tipo de cliente, né, que é healthcare, por exemplo, hospital, né, realmente extremamente crítico,
né? Imagine que hoje, né, com a internet das coisas, você consegue controlar, né, a infusão de soro num paciente usando a internet. Isso é possível? Caramba. Sim. Caramba. Não tinha ideia. Caraca. Os aparelhos hoje de medicina, né, de monitoração, né, de sinais vitais, eles estão conectados à rede. Nossa. Então, o cara da sala dele lá no CPD, ele consegue acessar um equipamento de monitoração, colocar algum parâmetro ali, né? Então, é um ambiente extremamente crítico, Sim. né? Então, a abordagem aí já é outra, né? A gente tem que ter pessoas mais Sim. especializadas, né? Pessoas que entendam mais, né, do negócio. Então, lá é sempre tudo muito crítico. Então, existem abordagens distintas a depender do cliente e a depender do nicho que esse cliente participa, né? Então, a gente tem sempre que se moldar, né, de acordo com a necessidade, né, como é que a gente, né, interage com aquele cliente, como é que a gente desenha a jornada dele, né? Desde o momento que, né, ele se interessa em comprar um serviço de segurança até, né, ele ter uma renovação, ele comprar mais coisas, enfim. Então, existe toda uma jornada que é mapeada nesse sentido. A gente cria personas, né? Ah, tá. Trabalha muito com personas. Então, poxa, quem é que compra esse tipo de serviço? É um cara que ele é gerente de segurança, ele tem, né, geralmente tantos anos, ele consome esse tipo de informação, ele está inserido mais ou menos nesses grupos aqui, né, qual é a dor que ele tem, por que é que ele está contratando segurança. Então a gente monta, né, 2, 3 personas para, né, ver como é que se encaixa. Aí a partir daí desenvolve-se estratégia comercial, se desenvolve estratégia mesmo de sucesso do cliente e de experiência do cliente, né? Então é tudo muito, muito junto, muito conectado, né? E, Coutinho, essa coleta de dados das pessoas são vocês que fazem ou o cliente já fornece para vocês? Não, a gente quando cria, né, as pessoas para montar a jornada, a gente pega o que a gente já tem, né, de base, né? A gente tem base de clientes, mas a gente não usa dados de clientes, né, para deixar claro. A gente vê o que é mais representativo em tipos de persona que a gente tem aqui na base. Ah, tá. Né? Então, poxa, o que é que está funcionando para esses clientes? Né? Então, poxa, eu consigo criar, tipo, como se fossem modelos estatísticos, né, por persona. Né? Esse tipo de pessoa aqui, ele compra que tipo de serviço, em que quantidade, né? E geralmente qual é o orçamento que ele tem para fazer isso. Né? Então, a gente consegue fazer isso nesse sentido. E você usou o exemplo do hospital, que tem esses aparelhos que são mais críticos. Vamos supor que o hospital já tem seu próprio sistema que eles utilizam. Como que você tem que alterar o aplicativo deles, o sistema, ou você só implementa, você acrescenta a sua parte? Segurança, ela tem algumas características quando a gente fala de serviços gerenciados, tá? Serviços de consultoria em segurança. Tem um viés que ele é intrusivo, né, que é um viés, né, de ataque. Eu preciso simular um ambiente de ataque para saber qual é a resiliência daquele sistema. Até onde ele, né, consegue conter uma investida de um atacante. Então, a gente não altera o sistema da pessoa, mas a gente vai dizer, a gente, durante esse período que a gente analisou, né, o teu sistema, a gente identificou que existem tantos, né, pontos de vulnerabilidade aqui que podem ser explorados. E a gente sugere correções. Para esse tipo de problema, a gente sugere que esses controles sejam implantados. Tá. Né? Tanto é que, muitas vezes, quando uma empresa contrata um projeto desse de consultoria, né, que a gente chama de pen test, que é penetration test, depois que eles fazem as correções que a gente sugere, eles pedem um novo teste para saber se foi bem implementado, se foi corrigido. Legal. Entendeu? Então, existe sempre uma volta, né, sempre uma segunda validação. Então, é assim que geralmente funciona. E eu vejo muitos casos de histórias na internet que o cara hackeou o Facebook e depois foi contratado pelo Facebook Sim. porque ele meio que expôs a vulnerabilidade. Isso é de fato comum? São exceções? Existe. São os programas de bounty hunt. Né? Então, empresas de tecnologia, elas, né, têm programas de premiação para... Né, o Google, ele tem, inclusive, um programa desse para quem acha falhas, por exemplo, no Chrome. Que legal. Eles pagam. Né? Caramba. Eles pagam para as pessoas acharem falha. Então é basicamente assim, olha, eu te ofereço esse prêmio aqui se você conseguir identificar uma falha no nosso sistema de segurança. Seria basicamente isso. Aí ele simula essa invasão e passa os dados pro Google, por exemplo. Exatamente. Para ele poder resolver, né? Aí eles classificam, né, a vulnerabilidade
né, de acordo com a criticidade ou com o impacto que ela pode ter, né? E dependendo, né, de quanto mais crítico, maior for o impacto, maior é o prêmio. Mas existe um limite, tá? Sim. Existem faixas aí que... Tá. Tipo, você destruiu demais o sistema. Vamos ter que processar. se você passar daqui, você não vai ganhar o prêmio. Tá. Você vai ganhar outra coisa. Faz sentido. Um processinho aí, ó. Teve... foi o caso da Rockstar, né? Com GTA 6. Sim. Porque teve um hacker que ele hackeou, ele conseguiu vazar clipes sim. do jogo em desenvolvimento. E acho que o moleque, ele tinha o quê? 16 anos, conseguiu invadir o sistema e agora ele tá, tipo... Se eu não me engano, ele não tá preso, mas ele foi para um hospital clínico. Como se, tipo, eu não sei se foi uma coisa da defesa ou do tipo, mas, ele não fez isso porque ele é um criminoso, e sim porque ele precisa de auxílio Caramba. e Não aí, estranho, né? foi uma coisa meio assim, mas tem casos muito recentes. Teve o da Insomniac também com Homem-Aranha. Insomniac. Vazou muita A Sony coisa. também, que na verdade foram dados de clientes da Sony mesmo, né? Sim. O que eu acho que é pior ainda, né? Porque ali são novamente os nossos dados, né? Então imagina, você tem uma conta ali na Sony, no site deles, pra usar a PlayStation, pra ver alguma coisa referente a algum filme deles. Aí, ou algum produto também, né? Às vezes site de compra, porque a Sony tem produtos também. Aí imagina, seus dados que estão lá são vazados nessa leva de arquivos. E são muitos, lotes gigantes de arquivos, né, Coutinho? E imagina ter esses dados na mão de pessoas mal intencionadas, sabe? Sim. E com a Epic Games também, eu acho. Foi ano passado. Sim, Eu recentemente acho que teve vazaram. também. Se eu não me engano, também até, assim, você falou da Sony, mas eu lembro de alguns anos que teve algum vazamento da PlayStation e eu fiquei em choque, né? Porque eu falei, mano, minhas informações, eu fui checar se tinha cartão de crédito logado na minha conta, então eu falei, nossa, se vazou mesmo, ferrou, porque vai estar com os dados expostos. Quando acontece uma coisa assim numa empresa, você conseguiria atuar de alguma forma para tentar, não sei, conter o dano ou o dano já está feito? A gente chama isso de resposta a incidente. Né, quando acontece uma situação como essa e as empresas chamam, né, uma consultoria especializada para apoiar. Existem dois cenários aí, tá? Então já aconteceu, né, o vazamento ou o dano, ou ainda está acontecendo. Né? Pode ser no caso de ameaças também, né? Então está acontecendo, o primeiro passo é conter. Né? Puxa, como é que eu estanco isso, eu contenho, para a partir daí eu começar a corrigir, começar a restabelecer as coisas. Aí tem uma metodologia para isso, existe um trabalho específico para isso. E quando já aconteceu, eu vou fazer um trabalho investigativo para saber, por onde foi que vazou, né, como é que foi que vazou, né, o que precisa ser feito para conter aquilo e que daqui para frente não aconteça de novo. Né? Então existe também uma consultoria nesse sentido. Então a gente apoia muitas empresas nisso. É dia a dia lá da Tempest isso aí. E com a pandemia as coisas foram mais catalisadas, né? Começaram a aparecer mais, né? Porque, veja, na pandemia a gente estava todo mundo trabalhando no dia 12 de março, nas empresas, no dia 13 estava todo mundo em casa, trancado. Sim. Né? Então as empresas não estavam preparadas para o home office. Né? Não preparadas no sentido de infraestrutura e não estavam preparadas de controles. Então o cara trabalhava em casa, com a internet lázinha dele, mas não tinha nenhum tipo de controle de perímetro, né? Os firewalls que as empresas têm, né? Os filtros, né? As proteções de endpoint, que é as proteções do computador mesmo, o antivírus, né? E os outros controles que estão associados. Então isso aí facilitou muito a vida dos criminosos, né? Então, uma vez que ele conseguia, né, um criminoso conseguia comprometer a máquina de um funcionário que estava trabalhando de casa, aí ele pegava o usuário e senha do funcionário, passava o e-mail da empresa, e a partir dali ele fazia o que a gente chama de navegação lateral, né? Ele começava a testar aquela credencial em outros sistemas até ele conseguir, né, um acesso mais privilegiado, enfim. Então respondendo a tua pergunta, a gente apoia nesse sentido, né? E a pandemia foi um grande catalisador desses eventos aí. E hoje, depois de 4 anos de pandemia, né? Até estranho falar isso, mas como a gente está com o home office mais implementado atualmente do que era há 6 anos atrás, vamos dizer assim, a questão dessas situações igual você descreveu agora, tá um pouco melhor a defesa ou ainda acontece isso de pegar um login? A maturidade subiu das empresas nesse meio tempo, né? Porque ou foi pelo amor ou foi pela dor. Pela dor. Eles precisavam investir e se proteger, né? Então a maturidade das empresas de fato aumentou, mas não quer dizer que parou de acontecer. Ainda acontece
né, com uma certa frequência, né? Então, mais uma vez ilustrando, tá aí, acontece todo dia, informação é poder, conscientização é poder, e a gente tem que estar sempre, sempre, sempre atento. Sim. Verdade. E você ia falar alguma coisa? Não, pode Desculpa, falar. Não, desculpa. relaxa, pode falar, tô falando demais. Eu ia... Tô falando demais. Então, eu ia te perguntar contigo o seguinte, voltando para nós, meros mortais, quando, vamos supor que eu seja hackeado, que alguém tenha pego meu acesso da conta do Google, existe algum procedimento que nós possamos seguir para tentar reverter isso? Existe, né? As próprias plataformas, elas têm, né, um FAQ para esse tipo de situação, né? Mas adicional, né, ao que eles, né, pedem que você faça no caso de, né, comprometimento de senha, por exemplo, é você abrir um boletim de ocorrência. Então eu não sabia que a gente... A partir do momento que você identifica que você foi hackeado, vai na delegacia, abre um boletim de ocorrência, porque qualquer coisa que aconteça após a emissão do boletim, você está, de certa forma, resguardado. Que a pessoa pode utilizar seus dados para cometer um crime, por exemplo. Verdade, né? Não tinha Muito igual parado pra pro pensar Instagram nisso. agora, que eles ficam, sei lá, parece muito fake, mas tem gente que cai. Que é aquilo de, tô vendendo tal coisa, ou tô precisando de dinheiro, Pix, ganha dinheiro com isso aqui. Tem muito disso agora. Sim, o The Weeknd te mandando DM falando que foi de Pix. Mas teve até um caso, não sei se foi o Davi do BBB, isso aconteceu uma coisa Ele assim. foi hackeado. Ele foi hackeado mesmo? Aí Eu ficou acho que anunciando uns sim. negócios nada a ver, né? Pelo que eu entendi. Postaram nos stories, ganha dinheiro, não sei como. Tipo, Tem gente que esquema de cai, tem pirâmide, gente que não praticamente, sabe. sim. Eu sei que também teve a irmã do Lucas Inutilismo, a Luma. Porque é estranho, né? Porque são contas grandes, Sim. que teoricamente tem uma segurança a mais, né? Supondo que a pessoa toma esse cuidado. Mas mesmo assim a pessoa acaba sendo hackeada de alguma forma. Tá vendo que a gente não pode supor. Sim. Verdade. Pois é, então, quanto mais pública é a figura, mais ela é alvo. Isso é verdade. Entendeu? Então, porque a pessoa que tem muitos seguidores, pô, isso pro hacker é ouro. E se vender a conta também rende muito. Não, ele pode vender a conta e ele pode fazer com que os seguidores caiam no golpe dele Exatamente. também. Né? Então, ele consegue disparar aquilo para aquele universo de seguidores daquela conta que foi hackeada, né? Então, são novos potenciais, né, novas potenciais vítimas aí para ele. Sim. E nessa parte do boletim, você falou que depois que você faz, você tá meio que resguardado. Veja, você está resguardado de ser acionado por conta de algum crime que a pessoa que roubou a sua conta, ela cometa a partir dali, tá? Mas não quer dizer que, eu tenho um boletim de ocorrência, agora eu estou salvo. Não tá. Então, né, procura na plataforma onde aquela conta foi comprometida, pede ajuda. Muitas vezes eles pedem que você envie cópia de documento para validar a sua identidade, para poder que eles consigam, né, resetar a senha. Enfim, se você tiver um e-mail alternativo cadastrado, eles mandam. Você pode fazer recuperação utilizando e-mail alternativo. Então, essas plataformas que permitem você ter um e-mail alternativo para resgate de conta, eu recomendo fortissimamente que você cadastre um e-mail alternativo para casos como esse. Vai facilitar a tua vida caso aconteça, sabe? É importante a gente se preparar, porque é muito mais custoso remediar do que prevenir. Verdade. Sim. Eu até penso nisso, mais uma questão física mesmo no meu celular. Porque se alguém me roubar, eu não tenho nenhuma forma. Eu realmente não sei como eu faria para, tipo, remover minhas contas. Tem um programa do governo, um aplicativo do governo, que eu não vou lembrar o nome agora, faz um tempo que eu vi essa reportagem, mas eles criaram um aplicativo que você coloca todos os seus dados lá, e os dados que já estão na plataforma Gov, né, que a gente precisa para diversos documentos. Aí, se eu não me engano, se você acessar o site, colocar alguma informação lá e pedir para você bloquear, ele bloqueia todos os seus bancos, suas contas que bancárias, legal. seus aplicativos que estão lá. Eu devia ter pesquisado isso antes, porque é uma coisa muito interessante e que funciona. É uma forma muito importante da gente se prevenir também, né? Sim, que acaba sendo mais físico, né, mas... Celulares Android e iPhone, você tem como fazer o que a gente chama de wipe remoto. Então, você apagar tudo remotamente no caso de você ser assaltado ou você perder o celular. Você precisa habilitar isso, né, no próprio sistema operacional do celular. Então, eu acho que do iPhone é Find My Phone, o nome do... Sim, tem essa opção mesmo. Você habilita ela, né? Então, legal. o celular, como ele está sempre conectado à internet, né, na rede móvel, se você perder, você consegue entrar na sua conta da Apple lá e solicitar
né? E no caso da Apple, ele apaga e não utiliza o celular. Fica Então, brecado, Caramba, né? que Vira um legal. tijolo, basicamente. exatamente. Então, Vamos saber. e no Google você consegue também Pelo fazer Google. isso. Mas ele trava o celular como um todo ou mais as Não, ele contas? apaga. Ah, ele apaga tudo. tudo. Você consegue fazer, apagar, ele volta para o padrão de fábrica. Ah, Então, legal. também é uma alternativa. Bom saber, eu preciso aplicar essas coisas. porque Eu também. Eu também. Sinceramente. Qualquer coisa, se quiser como que faz, pergunta pro Google que ele responde. Beleza, não é? Não, depois desse episódio a gente vai ter muito o que Sim. fazer, né? Porque eu sinceramente preciso atualizar minhas senhas e aplicar também. todas as dicas que a gente Eu pegou tenho aqui. as minhas anotadas. Pelo menos eu tenho pra várias. Eu tenho tipo umas 15 senhas diferentes pra cada conta, Caramba. mas eu deixo separadinho porque. Assim, era uma coisa que eu até ia perguntar, porque na minha cabeça fiquei, eu realmente faço senhas complexas, coloco uns 10, 12 caracteres e fico alterando muito. Só que eu pensei, como eu não sei como que funciona isso pra adquirir a senha, pensei, será que faz diferença, tipo, se eu colocar Arthur 1, 2, 3 e uma senha ultra complexa? Tipo, realmente tem uma diferença na hora que o cara vai tentar acessar? Faz. Faz pelo seguinte, a partir do momento que você começa a colocar conjunto de caracteres distintos na tua senha, você está aumentando exponencialmente a dificuldade de um atacante descobrir a tua senha, né? Existem, né, duas técnicas de força bruta que os atacantes utilizam. Uma, ele pega lá, ele cria um script e ele diz assim, eu quero que você tente várias combinações usando o alfabeto e usando números de 1 a 0, né? Uma senha de 8 caracteres, então combine e vá tentando. Uhum. Isso pode demorar anos, né, Caramba. para ele tentar achar. Até que ele acha Arthur 1, 2, 3. Ele vai colocar uma combinação de caracteres que vai formar Arthur 1, 2, 3. Né? E existe outra que são baseadas em dicionários. Então ele tem um dicionário já gigante de senhas, né? Ele já sabe quais são as palavras mais utilizadas, enfim, né? Quais são as senhas que são mais adivinháveis, digamos assim. E ele faz o ataque usando esse dicionário. Caramba. Só, eu quero que você teste todas as senhas que estão nesse dicionário aqui. Imagino que são milhões, né? É gigante, a gente chama de Rainbow Table, o nome disso aí, né? Que é um arquivo com milhares, milhões de senhas. E uma coisa que é interessante é que, né, na maioria dos casos, né, os ataques de força bruta, eles utilizam, né, o alfabeto e os números, né, internacional. Então, por exemplo, não tem cedilha. Caramba! Se você coloca, por exemplo, um cedilha na sua senha, veja, não vai colocar uma senha de 6 caracteres e botar um cedilha. Aí não adianta nada, né? É você colocar tipo um portão gigante numa casa com um muro bem baixinho. Faz sentido. Então, coloca um cedilha. Só Caramba. 102 caracteres, sei lá, Arthur legal, @ exclamação, cedilha. Pronto. Já tá mais blindado. Para esse tipo de ataque, você já fica mais seguro. Ah, legal. Sabe? Então, existem aí algumas coisinhas que podem dificultar a vida do hacker malvado. E entra também na questão que você comentou que, tipo assim, ele vai ter que fazer várias tentativas para conseguir uma senha. Se você tiver várias, então vai demorar muito mais para conseguir tudo que você tem, né? Sim. Ainda mais, tipo, sei lá, eu tenho conta em muita coisa, né? Tipo Adobe, Canva, Gmail, Outlook. Então, acaba sendo bom se, tipo, ele pega a senha de uma coisa, só que o restante tá blindado. Em especial o do e-mail principal, né? Sim. Porque se você tem o e-mail principal, você tá meio que garantido nas outras. Meio principal, 2FA. Com as 2 verificações. Eu acho que eu até tenho... Pois eu não sei se eu tenho, na verdade. Preciso confirmar. Olha, Tô falando- não é Coloca em vergonha tudo, eu dizer que acho. não tem. Vergonha se a partir de agora você não tiver, né? sim, Tô depois- falando, a nossa lição de casa aqui vai ser depois que terminar o episódio, todo mundo vai lá e conferir. Quem tá 2 ouvindo também. etapas, faz e-mail secundário, porque realmente não dá, tipo, eu tenho medo porque, sei lá, é muita informação pessoal que a gente tem. Hoje E- tudo tá na internet, né? Tá na nuvem. Sim, e você para pra pensar, por exemplo, esses caras que dão golpe, que você comentou, né, Fá, que perdem dinheiro e tal. Sim. Eles conseguem, tipo, meio que te imitar, porque tem meio que, mano, várias conversas que você tem com outras pessoas, seu padrão de conversa, como que você se Sim. refere com a pessoa. Então, meio que você tem uma biblioteca de milhares de mensagens de como ser você. Então, tem esse medo, mas tô carecendo na hora de... Até a própria série que você comentou há pouco, da Chloe, né? Eu acho Chloe, que isso. é um exemplo bem prático, Sim. sabe, disso, né? É a arte imitando a vida. Sim, verdade.
acontece mesmo, é isso mesmo. Os stalkers existem, estão aí e tem doido pra tudo nesse mundo. Exato, Né? acho que é bem Então, isso que você tem um comentou, cara essa que coisa quer de stalker. prejudicar, tem um cara que quer ganhar alguma coisa, tem cara que... Enfim, E falando nisso, teria alguma série, filme ou qualquer outra obra assim que você recomendasse que envolvesse esse tipo de assunto, que nem a gente citou aqui alguns filmes? Mr. Robot. Acho que é o principal, né? Nossa, eu ia falar que eu achei que você lembra o Mr. Robot também. Não sei se você já ouviu isso. Mas você já viu o Mr. Robot? Eu conheço, mas eu nunca assisti. Tá, não, eu preciso ver também. Eu o preciso. Mr. Robot, achei que você lembra um pouquinho ele. O coaching lembra. Fisionomia. Mas é muito boa, assim. É que eu acho que ela oscila muito entre essa parte mais do hacker e da questão do psicológico, né? Porque os dois acabam se entrelaçando muito. Porque, mano, é doido pensar que uma pessoa, por exemplo, um hacker consegue acessar a vida de outra pessoa e entender a vida dela. Por exemplo, na série, ele hackeia a psicóloga dele. Nossa. Então, tem hora que ele consegue, tipo, ver os casos dela, com quem que ela tá saindo. Tem uma hora que eu acho que ele encontra um cara que ela tá ficando, e aí acho que ele tá... Não sei se ele maltrata o cachorro dele, e aí ele dá um apavoro no cara e rouba o cachorro pra ele. Meu Deus! É tipo, sério, é uma avalanche de coisas. É outra escala, né, as coisas, Sim. assim, Mr. Robot, mas é um bom exemplo. O Mr. Robot, assim, ele é muito, muito rico tecnicamente, inclusive, né? Então, as artimanhas que ele utiliza, né, durante a série são coisas reais. Ah, então são coerentes, não é pura ficção. Não é magia de Hollywood, não. Tem muita coisa ali que, de fato, é factível e acontece. Né? Eles foram muito bem assessorados nesse sentido. Ah, que né? legal. A série Chloe também, né? Tipo, e aí você já não é mais sob o ponto de vista do hacker, mas do stalker. Sim. Sabe? O stalker ele pode fornecer informações para o hacker. Nossa, verdade. Tem gente que garimpa informação para vender. Olha, Não que ela vai utilizar a caraca. informação para... Sério, como que isso funciona? Fica stalkeando, fica pesquisando em base vazada. Ah, Nossa, tá. que medo. Aí, Né? aí junta isso no pacotão e vende na internet. Eu acho... Não, você ia falar alguma coisa? Não, só ia falar, tô impressionado com o quão vulnerável a gente tá, né? Veja. Isso é muito impressionante. Tem que ser paranoico. Tem que ser louco. Paranoico. Paranoico é uma palavra muito forte, mas tem que ser atento. Sim, tô tentando uma palavra. Eu espero que assim, vocês não fiquem sem dormir hoje. Tem como a gente, né, ter aí algumas possibilidades, algumas opções, né, para ficar mais seguro. Mas Sim. é paranoico mesmo. Tem que ficar. Dá medo. Sim. E nessas informações que acabam sendo... Não sei se são exatamente vazadas, mas como se fossem... Eu realmente não vou saber botar em palavras técnicas isso. Mas, por exemplo, a gente tá a vida toda na internet. Então tem muita informação espalhada em vários lugares que a gente nem sequer lembra. Ou que foram parar em lugares que a gente nem imagina. Vamos dizer assim, são ecos de informação. Esses ecos de informação, eles realmente ficam espalhados pela internet em lugares que a gente nem imagina. Tipo, um e-mail nosso que tá em um lugar, a informação nossa tá em outro canto. Fica. E assim, você não consegue, né, remover totalmente, caso você queira. Né? Beleza, tem coisas no Google que você consegue tirar. Só, isso aqui está me prejudicando, eu queria que você tirasse da sua indexação. Tá. Mas o Google vai tirar só da busca. Se aquele dado seu que foi vazado está em outra plataforma, o Google ele não tem como apagar na outra plataforma. Né? E tem plataformas que não tem simplesmente essa possibilidade de você pedir para apagar. Então, mais uma vez eu reforço. Cuidado com o que você posta. Caiu na internet, não tem volta. Sim. Eu já ouvi falar também de uma prática, não sei se ela é muito comum, mas tem uns caras que você pode pagar eles para eles fazerem meio que um apagamento geral da sua existência na internet. Tipo um detetive virtual. Só que tipo, o inverso, ele acha pra, tipo, apagar. É tipo sei lá, onde ele faz uma limpeza geral na internet. Isso é realmente possível? Tipo, um cara que você paga e ele vai tentar caçar toda a informação que tem a respeito de você e deletar? Olha, eu nunca precisei, né, isso aí, assim, eu não sei até que ponto isso de fato é efetivo, sabe? Eu não sei se ele só vai lá no Google e pede para tirar da indexação das buscas, enfim, né? E se aquilo onde estava originalmente ele continua e você tem a falsa sensação que pelo fato do Google não estar mais listando, você, né, ufa. Ninguém mais tem mais informações. Exatamente, Tá, então provavelmente não é essa coisa ultra mágica de... assim, eu confesso que se eu der alguma opinião sobre isso aqui, eu vou estar sendo leviano, porque de fato eu não conheço esse serviço. E não, eu nunca, tudo bem. mas assim, mas é o que eu imagino, tá? Tá. É uma opinião pessoal minha. Não, tudo bem, tranquilo. Vocês têm mais alguma pergunta?
Olha, eu acho que eu não tenho pergunta, mas novamente vou reforçar aqui que depois desse episódio a gente realmente tem Sim. muitas dicas pra gente absorver, Sim. né? Pra gente tomar mais cuidado, né? Porque como a gente disse, a gente está vulnerável, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, ou o que a gente posta, onde a gente posta, né? Onde a gente coloca os nossos dados. E eu acho que é importante a gente passar isso pra frente também, né? Então, Exato. fala com seus familiares, fala com os seus amigos próximos. Porque eu conheço amigos muito descuidados, cara. Dá até raiva de Sim. Cara, como você tá indo na internet porque você não cuida dos seus dados, mano. Você sabe? Presta atenção no que você tá fazendo. Aí, então, passar essas informações é muito importante, né? E a gente se munir dessas informações também. Sim. Então, acho que o episódio de hoje foi muito valioso por causa disso. Mas fora isso, não tenho uma dúvida, não. Porque tem coisas que meio que já estão no nosso consciente de que não posso me expor muito, eu tenho que tomar cuidado com as senhas. Mas na hora de ver na prática, a gente não bota, né, em ação. Exatamente. Não, a gente é muito descuidado, cara. E às vezes é por erro nosso, sabe? Também, descuido, sabe? Preguiça, desculpa. Também, preguiça também, né? Às vezes na correria do dia a dia, a gente sabe que é complicado também, mas a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? E a gente também sempre acha que não vai ser com a gente, né? Tipo, É, não vai acontecer sim. comigo. Boa, Fátima. Pô, 8 bilhões de pessoas no planeta, porque eu vou ser o loucura, né? hackeado. Eu vou ser o Vira cara uma que tá sorte. hackeado. Acontece. E principalmente com essa alta de golpes, de fake news, de, sabe, de fake. IA, tudo mais. Sim, Tigrinhos, Subway Surfers, É. só os mais complicado. brabos. Eu posso só polemizar só mais um pouquinho. Claro, por favor. A gente falou de senha, a gente falou do 2FA, a gente falou de várias coisas aqui, mas uma coisa que é tão importante quanto backup. Ah, nossa. Ah, boa. Você faz backup das suas informações. Só do WhatsApp. Ah, tá na nuvem. Sim. Tá, mas você já tentou restaurar para saber se está funcionando o backup que está na nuvem? Nossa, eu nunca fiz Porque às isso. vezes você fala assim, puxa, não, tem o backup. Aí perdeu o celular e tal, vou restaurar aqui as minhas mensagens. Aí quando você vai restaurar o backup, você descobre que o backup não era bem um backup. Caramba. Era parte da informação. Então, é importante considerar isso também, tá? E Quando você tem alguma sugestão de como verificar isso? Ou algum aplicativo que seja ideal? Cara, eu uso o backup do Google. Ah, tá. Sim. Eu uso, mas de tempos em tempos eu dou uma testadinha para saber se Ah, tá. Tá Você tudo pega lá. outro celular pra testar? Se eu não me engano, o backup do WhatsApp é feito pelo Google, né? Ah, é você verdade. pode fazer isso. É pelo e-mail, é verdade, Sim. é verdade. Eu preciso alterar, porque eu acho que o meu backup do WhatsApp tá em um e-mail que eu não uso mais. Aí, ó. Ih, Então tem já que tá... ver. Tô Nossa, falando, tem que mano. ver. A Tudo gente, torto, a tudo gente vai sair torto. daqui mexendo no celular A pra gente arrumar vai tudo. A gente Verificar repara essas tudo. coisas e fica tipo, outro dia eu arrumo. É, bem assim. Sim. Eu olho meu caderninho de senha e falo, vou atualizar, vou ajeitar. Eu fico, meu Deus, vou ter que acessar 20 contas diferentes pra poder mudar tudo. Mas é Isso. importante. Verdade. Porque acho que no próprio livro você fala, né? 3 a 4 meses é um tempo bacana. Sim. Tá. Que não vai matar ninguém, né? Sim. Ainda Verdade. mais só mudar algumas senhas. Acho que é um processo até que é rápido. Meia horinha você já Sim. tá seguro. E eu queria deixar uma recomendação aqui também, já que a gente citou alguns filmes e séries. Tem um documentário na Netflix que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o Dilema das Redes. Esse Sim, eu documentário... queria falar dele, mas eu esqueci o Eu nome. tava pesquisando aqui muito porque eu bom. tinha esquecido também, mas ele é muito bom. Ele fala muito sobre a influência que as redes sociais têm na gente, né? Fala sobre essa questão de segurança também, como você tá exposto. Fala um pouco sobre fake news também um pouquinho, então acho que é muito interessante. Então, Sim. se você gostou desse episódio e quiser dar uma conferida mais sobre isso que a gente conversou, acho que é um documentário interessante muito que sintetiza bastante o que a gente falou aqui, né? Sim. E foca muito na questão da atenção, que igual você pontuou durante o episódio sobre a gente tá muito imerso e às vezes acha que tudo é verdade. Sim. Que acho que esse é um documentário, né? Tipo, Sim. É meio que ele, tipo, ele é encenado em certas É, partes, sim. mas ele é mais Fala um sobre documentário. cyberbullying também, tanto que eu acho que tem Também. até suicídio envolvido. Sério? Eu acho. Eu não lembro muito bem. Eu acho que tem, de uma menina jovem, mas não tenho certeza. Uhum. Eu lembro muito de um moleque que ele, tipo, de uma cena específica que ele deixa o celular na mesa e ele fica muito tempo sem mexer. Aí começa a aparecer umas notificações de coisas que o aplicativo já sabe que vai atrair mais a atenção dele. Aí ele vai, pega e tal. Mas acho que se atentar a essas coisas de não ficar tão imerso e achar que, tipo, tudo que tá aqui é verdade. Deixa eu dar mais uma dica para vocês. Você falou agora de notificações no celular. Limita as notificações para isso eu aparecer na faço. tela bloqueada, tá? Eu tá. fiz isso já. Tem muita gente descuidada que deixa as notificações lá expostas na tela de Dá pra ver bloqueio, tudo, gente. né? Não faz o menor sentido. Imagina, né, se você... Um SMS você consegue ver com a tela, né, bloqueada. Então, você vai lá na conta do banco e ele pede o segundo fator, que é um SMS. Então, Seu celular está desbloqueado. Ou, quer dizer, seu celular está bloqueado, mas as notificações Dá pra estão ver. aparecendo. Nossa, na verdade, não tinha parado pra pensar nisso. Na real. Eu acho Muita coisa que a gente tem que melhorar, né? Arrumar. E é detalhe.
Detalhes Sim, pequenininhos que juntos já melhora muito a segurança. Cara, vai ser a terceira vez que eu vou dizer isso, mas quanto a isso é importante, né? A Sim. gente não tem essa noção quando, sabe? Então, por isso que eu acho que é legal a gente estar discutindo isso. Porque, por exemplo, antes da gente começar o episódio, essas coisas pra gente, a gente sabe que existe, mas, que nem a Fátima falou, né? Não vai acontecer comigo, né? Então, pra que ter esse cuidado? Então, é importante a gente, sabe, ter esse momento pra cuidar disso. Então, acho que é isso, né, pessoal? Sim. Vocês têm alguma dúvida? Acho que não, acho que é mais a recomendação que você deu, acho bem bacana pra quem gosta de série, acho que Mr. Robot é bem legal, é bem engajante, não fica só... É um dos aspectos principais, mas tem todo um drama bem da hora. E Chloe, pra quem... É uma minissérie do Prime Video, pra quem não sabe e quiser assistir. Eu acho que Mr. Robot também tá no Prime Video, se eu não me engano. Então, são 2 recomendações de séries que envolvem esse tema de tanto mais essa parte do hacker quanto da informação. E mais o Dilema das Redes, que está no Netflix, né? Isso, tá na Netflix. E, Coutinho, fala pro pessoal que tá ouvindo a gente, tem algum lugar onde eles podem se encontrar, algum site, alguma rede social, onde a gente pode encontrar seu livro? Bom, vocês podem me encontrar no Insta. Meu perfil do livro é @seguranca_digital. @segurança na terra digital, Seguranca na Terra Digital, tá? Que é o nome do livro. Meu LinkedIn é linkedin.com/fcoutinhofilho e meu e-mail é coutinho@terradigital.vc. E para quem quiser contratar a sua empresa, caso tenha um ouvinte aqui, um gerente de banco ou de hospital, é onde pode encontrar a Tempest? www.tempest.com.br. Perfeito. Então acho que é isso. O episódio de hoje foi muito importante. Sim. Foi muito legal bater um papo com você. Coutinho, desde já agradeço por você Imagino, ter vindo até aqui conversar com a gente. Foi um papo muito legal. Perdão a demora e a espera. Os caras são muito pontual, eu que sou atrasado mesmo. Mas foi bom, estou muito feliz de ter tido esse papo. Sim. Porque ressoa muito com o nosso público, eu imagino, né? Sim, são pessoas com que certeza. são extremamente conectadas e que eu imagino que também não tem tanto cuidado igual deveria ter. Que eu acho que na verdade, acho que é exceção, né? Quem tem todos esses cuidados. Sim. Exatamente. Talvez seja mais Acaba quem sendo tá na exceção. área e quem tem já essa consciência. A gente quer mudar essa percepção, né? A gente quer trazer isso, né, esse tema pro dia a dia. E, enfim, o que depender de mim, eu vou estar sempre falando sobre isso e sempre alertando a quem eu puder. Lembre-se, formação é poder. Vamos compartilhar. Isso aí, Perfeito. pessoal. E por isso que, se você estiver ouvindo aí, compartilha pra sua avó, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu amigo descuidado que não tá nem aí pra nada e não cuida dos dados deles na rede social. Sim. Né? Então, compartilha pra todo mundo, porque é importante, como eu disse, a gente compartilhar esse tipo de conteúdo. Sim, né? e também pra galera mais jovem, né? Crianças que talvez não tenham tanto esse tato. Então, se você Também. for responsável por alguém... Pra isso, o livro do Coutinho é Exatamente. perfeito, cara. Sim, é se uma você linguagem ler- ideal e uma criança ali vai conseguir se identificar imediatamente. É tipo livro pra ler quando a criança vai dormir, porque é bem e é tranquilinho, é bem curtinho, rápido, é bem meia rápido, hora, didático. assim, Sim, consegue nossa, eu li ler. muito rápido. Eu li antes de dormir, assim, e agora de manhã um pouquinho mais. Foi ultra tranquilo, ultra Mas rápido. conseguiu terminar de ler antes de dormir? Faltou Se 10 você páginas. leu antes de dormir, pode ser que você não tenha terminado. Faltou 10 páginas, eu terminei hoje de manhã. Mas foi Que legal. ultra tranquilinho, Tem informações muito relevantes aí. Sim. Então acho que é isso. Muito É obrigado, isso. Muito Coutinho, pela sua Eu que presença. agradeço, pessoal. Foi muito bacana bater esse papo com vocês. Sim, Legal, vamos muito aí obrigado. compartilhar informação, ajudar uns aos outros e bola pra frente. Sim, é isso, pessoal. Então, muito obrigado a quem ouviu até aqui. Se você chegou até aqui, dá 5 estrelas no Spotify, compartilha. Estamos no YouTube também. Se você estiver aí, deixa um like. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. É Tchau. isso, eu Tchau. sou desculpa. Matou a Andy, mano. Eu bati meu mano. dente aqui no negócio, mano. Meu Deus. Desculpa, gente, vai. Eu sou o Cauã. Eu sou o Arthur Alves. E eu sou Fátima Farhat. E eu sou o Fernando Coutinho. Muito obrigado, Obrigada. gente. Agora Obrigado, sim. gente. Tchau. Agora foi. Tchau, tchau. Café na Garagem, uma produção do Laboratório de Arte Sequencial, projeto de extensão da Universidade São Judas, Campus Moca. Apresentação: Arthur Alves, Fátima Farhat e Cauã Santos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprile. Produção e direção: Professor Fábio Sgroy.